Pessoal, nós vamos resolver agora então a primeira avaliação, as 5 questões da primeira avaliação da disciplina Química Geral e Inorgânica, né, aplicada para a turma 4 dessa disciplina, né, Química Geral e Inorgânica, no semestre 2023.1 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá certo? Vamos lá então. Bom, a primeira questão da prova então nos diz até que volume você deve diluir 125 ml de uma solução 8 molar de cloreto de cobre para que 50 ml da solução diluída contenha 4,67 gramas de cloreto de cobre, tá certo? Então, é um típico problema envolvendo diluição. Você tem uma solução relativamente concentrada, enfim, né, 8 molar, 8 mol por litro, né, concentração em quantidade de matéria, de cloreto de cobre. E você quer então diluir essa solução, você irá diluir essa solução, esses 125 ml, de forma tal a obter uma solução de menor concentração, né? E nessa solução de menor concentração, se eu tomar 50 ml dessa solução após diluição, né, esses 50 ml conterão 4,67 gramas de cloreto de cobre. Né? Então, a concentração em mol por litro é uma unidade de concentração para a qual a relação M1V1 igual a M2V2 é válida. Ou seja, o produto da concentração pelo volume da solução antes da diluição será igual ao produto da concentração pelo volume da solução após a diluição. Antes da diluição, eu tenho 125 ml e a concentração é 8 molar. V2, que é o volume final, é justamente a resposta, né, para a minha questão. Quer dizer, até que volume eu devo diluir os 125 ml, né, para ter no final, né, aquela massa de soluto nos 50 ml de solução. Então, eu preciso determinar V2, M2, né, porque conhecendo M2, aí então eu conseguirei calcular V2, que é a resposta do meu problema. Né? Bom, então eu preciso da concentração M2. Né? Lembrar que concentração é uma propriedade intensiva, né? Então posso considerar ali os 50 ml da solução após diluição, que não tem nenhum problema. O volume final, evidentemente, será bem maior, né, do que 50 ml. Mas, enfim, tomando essa alíquota de 50 ml da solução após diluição, ela conterá 4,67 gramas do soluto. Então, concentração em mol por litro é o número de mol do soluto, dividido pelo volume da solução em litros. Né? Número de mols é a massa dividido pela massa molar, a massa do soluto é 4,67 gramas, a massa molar do cloreto de cobre 2 é 134,5 gramas por mol. O volume é 50 ml ou 50 vezes 10 a menos 3 litro. Né? Então, a concentração da solução após a diluição será 0,69, né? Evidentemente será menor, né, do que era antes da diluição, que era 8 molar. Então, conhecido o valor de M2, né, que é 0,69, eu posso então calcular V2, né, que é a pergunta que é feita. Então, dá 1.449,28 né, ml. Enfim, é um volume relativamente grande, fica mais conveniente, né, expressar aí como litro, né? Enfim, daria 1,44928 litro, enfim, 1,45, né, litro. Então, é a resposta para o nosso problema, tá certo? E lembrar que esse é o problema 1254, quer dizer, o problema 54 do capítulo 12 do livro Química, uma abordagem molecular. O autor é Nivaldo J. Tro, e no caso nós estamos falando aí da terceira edição, tá certo? Vamos para o segundo problema então. O segundo problema, então, nos diz o seguinte: o cobre reage com ácido nítrico diluído de acordo com a seguinte equação. E a equação é fornecida, né? Cobre sólido reagindo com a solução aquosa de ácido nítrico, no caso uma solução diluída, formando nitrato de cobre, que permanece em meio aquoso, NO, enfim, que é um gás, né? E a água também. Bom, pergunta então. Se uma moeda de cobre pesando 3,045 gramas for dissolvida em uma pequena quantidade de ácido nítrico e a solução resultante for diluída para 50 ml com água, qual é a molaridade do
nitrato de cobre. Evidentemente, qual é a molaridade do nitrato de cobre na solução que foi produzida, né? Enfim, da forma como o problema descreve. Mas, enfim, nós temos então uma equação química, conhecemos a identidade dos reagentes e dos produtos. Nós precisamos então verificar se a equação está balanceada. Ela não estava, mas aí no caso apresentamos, né, a equação balanceada, porque eu preciso da equação balanceada porque ela é que me diz em que proporção que os reagentes se combinam para formar os produtos, né? Então, 3 mols de cobre reagem com 8 mols de HNO3, produzindo 3 mols de nitrato de cobre, 2 mols de NO e 1 mol de água. Tá certo? Então, a massa do cobre que eu utilizei foi 3,045 grama, né? Massa molar do cobre, 63,5 gramas por mol. Isso quer dizer que eu utilizei 4,8 vezes 10 a menos 2 mol de cobre. 3 mols de cobre fornecem 3 mols de nitrato de cobre. Então, 4,8 vezes 10 a menos 2 mol de cobre fornecerão também 4,8 vezes 10 a menos 2 mol de nitrato de cobre, né? A pergunta é justamente essa. Qual é a concentração, né, em mol por litro, enfim, da solução de nitrato de cobre? Concentração em mol por litro, número de mol dissoluto, dividido pelo volume da solução, em litros. Número de mols, já, enfim, calculamos, né? 4,8 vezes 10 a menos 2, dividido pelo volume. Eu, né, fiz a massa de cobre reagir com, né, um pequeno volume ali, enfim, da solução de ácido nítrico, e depois que todo o cobre foi consumido, né, fica subentendido aí que o ácido nítrico estava em excesso, ou pelo menos na quantidade mínima necessária para consumir todo o cobre, mas enfim, o cobre foi completamente consumido, né, seria o reagente limitante. E depois então eu acrescentei solvente, completando aí o volume para 50 ml. Então o volume final é 50 ml, ou 50 vezes 10 a menos 3 litros. Número de mols dividido pelo volume da solução em litros me fornece aí a concentração em mol por litro, 0,96 mol por litro, né? Aproximadamente 1 mol por litro, mas enfim, mais exatamente 0,96 mol por litro. Perfeito? Vamos então para o problema número 3. O problema 3, então, nos diz: um composto é formado por carbono, e é fornecida a porcentagem em massa do carbono, hidrogênio, e também é fornecida a porcentagem em massa do hidrogênio e enxofre. Sendo sua massa molar, né, a massa molar do composto, 90,18 gramas por mol, e a sua densidade, a densidade do composto, 0,837 gramas por centímetro cúbico. Qual o número de átomos de enxofre em 25 ml desse composto? Tá certo? Então, nós precisaremos saber aí qual é a fórmula molecular do composto, né, para podermos responder a essa pergunta. Tá certo? Bom, o composto só contém carbono, hidrogênio e enxofre. O percentual de carbono é fornecido, o percentual de hidrogênio também é fornecido, né? A soma dos percentuais em massa dos elementos que formam, né, o composto deve ser igual a 100%. Então, o percentual de enxofre é igual a 100 menos o percentual de carbono menos o percentual de hidrogênio, o que nos dá 35,68% de enxofre. Bom, dividindo cada uma das massas, né? Se eu tiver 100 gramas de composto, cada um desses percentuais, né, equivale a massas, né? Então, dividindo cada uma das massas de carbono, hidrogênio e enxofre pelas respectivas massas molares, encontro uma relação em número de mols, chego a uma fórmula química, mas essa relação não é uma relação entre números inteiros, e tanto a fórmula mínimo-empírica quanto a fórmula molecular é uma relação de números inteiros, visto que não teremos na molécula, né, o número fracionário de átomos. O artifício matemático, então, para converter essa relação, que não é uma relação de números inteiros, numa relação de números inteiros, é dividir cada um dos índices pelo menor deles, que nesse caso é 1,115. Isso me leva então a C4H10S, que tem justamente uma massa molar de 90 gramas por mol, né? O enunciado do problema fala 90,18, enfim, né? 90 gramas por mol. Então a fórmula molecular do meu composto é C4H10S. Mas a pergunta é quantos átomos de enxofre eu tenho em 25 ml desse composto, né? Então, multiplicando o volume, 25 ml, pela densidade do composto, 0,837 gramas por centímetro cúbico, eu descubro que tenho 20,93, né? Eu calculo que tenho 20,93 gramas do composto. Dividindo essa massa pela sua massa molar, eu tenho então
0,23, né? Aqueles 20,93 gramas equivalem a 0,93 mol do composto, né? Bom, em 1 mol do composto, eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Em 0,23 mol, eu tenho 0,23 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas do composto, né? Mas, como cada molécula do composto contém apenas um átomo de enxofre, esse número de mols de molécula do composto que eu calculo é também o número de mols de átomos de enxofre naqueles 25 ml do composto, né, cuja fórmula é C4H10S. Então, 1,385, enfim, 1,4, né, vezes 10 a 23 átomos de enxofre é a nossa resposta. Então, vamos para o quarto e penúltimo problema. O quarto problema, então, nos diz o ácido acético, a fórmula é fornecida, né, reage com o álcool isopentilo, cuja fórmula também é fornecida, para produzir acetato de isopentilo, cuja fórmula o enunciado também fornece, e água, né? Bom, se o rendimento da reação do ácido acético com o álcool isopentila é de 45%, quantos gramas de acetato de isopentila são formados a partir de 3,58 gramas de ácido acético e 4,75 gramas de álcool isopentilo? Essa é a pergunta. Bom, os reagentes são fornecidos, os produtos também, então nós montamos a nossa equação química, conhecemos a identidade dos reagentes e conhecemos também a identidade dos produtos, temos a equação química, portanto, e verificamos que ela está devidamente balanceada. Então, nós podemos agora fazer os nossos cálculos, né? 1 mol de ácido acético, ou seja, 60 gramas, reage com 1 mol de álcool isopentilo, ou seja, 88 gramas, produzindo, né, a água e produzindo também o produto aí que no caso nos interessa, né, acetato de isopentila, 1 mol de acetato de isopentila, 130 gramas. Né? Então, 1 mol do ácido acético, 60 gramas, para serem completamente consumidos, requerem 88 gramas, né? 1 mol de álcool isopentilo. No meu sistema reacional eu tenho 3,58 gramas. Né? Consequentemente, eu precisaria de 5,25 gramas de álcool isopentilo para consumir todo o ácido acético. Mas no meu sistema reacional, né, eu só tenho 4,75 gramas. Então, concluo que o álcool isopentilo é o reagente limitante. Né? Mas façamos também, de qualquer forma, o cálculo a partir, né, do álcool isopentilo. 1 mol de álcool isopentilo, 88 gramas, requer, para ser completamente consumido, 60 gramas de ácido acético. Então, os 4,75 gramas de álcool isopentilo que eu tenho no sistema vão requerer, para serem completamente consumidos, 3,23 gramas de ácido acético. Tá? Mas no meu sistema reacional eu tenho 3,58, tem até mais do que o necessário. Moral da história, eu concluo que o ácido acético está em excesso e que, portanto, o álcool isopentilo é o reagente limitante, que é aquilo que eu já havia concluído, né, no primeiro momento. Mas enfim, agora então, descoberto qual é o reagente limitante, eu estou em posição, estou em condições de determinar qual é a massa, né, de acetato de isopentila que vou produzir. Então, 1 mol de álcool isopentilo, 88 gramas, produz 1 mol, 130 gramas de acetato de isopentila. Eu tenho 4,75 gramas do álcool isopentilo no sistema, portanto, eu produzirei 7,02 gramas, né, de acetato de isopentila. Né? Esse é o meu rendimento aí, enfim, teórico, né? Enfim, mas a pergunta não é essa, né? A pergunta é qual será a massa do acetato de isopentilo que eu vou produzir, mas sabendo, né, que o rendimento de reação, na verdade, é de 45%. Então, esses 7,02 gramas, se o rendimento fosse de 100%, como ele é de 45%, né, eu calculo quanto é 45% de 7,02, enfim, 7,02 vezes 0,45 igual 3,16 gramas é a massa de acetato de isopentila que eu produzirei a partir, né, das massas dos reagentes que estão aí colocados e sabendo que o rendimento de reação é de 45%. Tá certo? Vamos então para o quinto e último problema. Problema número 5, então, nos diz o seguinte: a combustão de um mol de um composto contendo carbono, bromo e oxigênio, o composto só contém esses três elementos, né? Carbono, bromo e oxigênio,
a combustão desse composto produziu 528, a combustão de 1 mol, né, desse composto produziu 528 gramas de CO2. Sendo 15,01 seu percentual de carbono e 1,67 seu percentual de oxigênio, qual sua fórmula molecular? Né? Bom, em 1 mol de CO2, 44 gramas, eu tenho 1 mol de carbono, 12 gramas. Foram produzidas pela combustão de 1 mol do composto 528 gramas. Né? Então, a quantidade de carbono produzida foi 144 gramas. Né? Bom, então em 1 mol do composto eu tenho 144 gramas de carbono. É isso que eu termino, né, calculando. E além disso, o percentual de carbono do composto é 15,01. Então, massa de carbono em 1 mol do composto, 144 dividido por x. O x, nesse caso, é a massa de 1 mol do composto, ou seja, a massa molar do composto, vezes 100, é igual ao percentual de carbono, que o problema já me informou que é 15,01. Com isso, eu calculo a massa molar do composto, né, que é de 959,36, enfim, 959,4, né, gramas por mol. Tá certo? Porque o problema pede para calcular a fórmula molecular do composto e para saber se a fórmula a qual eu chego é a fórmula molecular ou apenas a fórmula mínima ou empírica, ou enfim, ou se a mínima empírica coincide com a molecular, como seja, eu preciso saber qual é a massa molar. Né? Então, os dados aí da combustão me permitem calcular qual é a massa molar do composto. Bom, o percentual de carbono foi fornecido, 15,01. O percentual de oxigênio foi fornecido, 1,67. E a soma dos percentuais mássicos, né, percentuais em massa, dos elementos que formam o composto é igual a 100%. Então, o percentual de bromo, que é o outro elemento que forma o composto, vai ser igual a 100, menos o percentual de carbono, menos o percentual de oxigênio. Isso me dá 83,32%. Assumindo que eu tenho 100 gramas do composto, esses percentuais são as massas de composto que eu tenho. Dividindo cada uma das massas pelas respectivas massas molares, encontro uma relação em número de mols. Né? Essa relação já é uma fórmula química, né? Mas não é uma relação entre números inteiros. O artifício matemático, então, seguinte é dividir cada um dos índices pelo menor deles, de forma tal a ter uma relação entre números inteiros. Isso me conduz, então, o menor índice é 0,104, isso me conduz, então, a C12BR10O, cuja massa é justamente 959,4 gramas por mol, mostrando que que essa, né, é a fórmula molecular, efetivamente. Então, C12BR10O é a nossa resposta, tá certo? Muito obrigado, então, e até, enfim, os nossos próximos exercícios.